Olá, pessoal! Conforme havíamos combinado, toda semana teremos a sequência da aula sobre Cabala e ocultismo, suas diferenças e suas semelhanças. Esta semana teremos a segunda aula. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Qualquer dúvida sobre a aula, deixe aí o seu comentário e a sua pergunta que eu estarei respondendo a todos, indistintamente, tá bem? Então agora vamos lá para a segunda aula sobre Cabala e ocultismo, diferenças e semelhanças entre as duas. Bora lá? Bom, gente, nós vamos falar sobre a Cabala de hoje, tá? O termo Cabala, né, como eu já disse, ele é usado por muitos hoje, mas, embora esteja intrinsecamente, parece que ligado ao judaísmo, né, todo mundo acha que todo mundo que é cabalista é judeu. E como eu disse no início, não é bem assim. Então, esse rótulo de judeu ou judaizante, ele não está agregado ao cabalista, certo? Então vamos falar dos verdadeiros fundamentos da Cabala. Apesar de constantes referências à lei e aos profetas no judaísmo e de alegarem que a Cabala está fundamentada nas escrituras do Antigo Testamento, a verdade é que a Cabala não fundamenta nessas suas doutrinas e práticas. Ela trata apenas de uma forma de garantir a aceitação e credibilidade. Nós não podemos esquecer que o povo judeu de Israel e lá na sua dispersão tinham a Bíblia, o Velho Testamento, como pátria. Então, para o judaísmo sempre foi o fundamento de toda a cultura e era impossível a qualquer judeu negá-la. Porém, há uma diferença muito grande em uma aceitação das Escrituras e uma aceitação exclusiva das Escrituras. Muitas correntes religiosas estão até dispostas a reconhecer as autoridades destas, se, contudo, essa autoridade não for a única. Se tiverem que derivar suas práticas e ensinos somente dela, com certeza, com toda certeza, vão rejeitá-la. Vão se recusar a beber apenas dessa fonte. Só será utilizado aquilo que se harmonizar com o conteúdo de outras fontes. O demais, fora isso, será rejeitado. Isso se deu com os cabalistas. Eles sempre foram constantemente influenciados por ensinos existentes ao redor, mais do que a própria Escritura. Nem sempre é possível detectar a origem de onde vêm essas influências, mas algumas vezes elas são bastante claras e discerníveis. Embora já referidas anteriormente, nós já falamos disso, mas nós vamos analisar e detalhar, tá? Então, para explicar essa distinção entre o Deus verdadeiro, né? O Deus verdadeiro, o Deus lá do Antigo Testamento, nós vamos entrar na alma humana, a alma humana na doutrina da Cabala, tá? Então, ao ser questionado quais as bases cabalísticas para a transmigração de almas, Dr. Eric Bishop, que eu já comentei, ele disse que somente as doutrinas da transmigração da pré-existência resolvem todos os inconvenientes de forma lógica e satisfatória e afirmam que sofre e expiam todas as suas culpas acumuladas em existências prévias. Então a gente está falando de reencarnação. A gente já achou aí um parâmetro entre ocultismo e Cabala, né? Por conseguinte, né? Quando nós vivemos de forma virtuosa nessa existência, em outra, provavelmente a gente também vai ter a permissão de um tempo novo, num novo corpo e uma alma boa, viver uma vida boa. A gente começa a achar as coincidências aí, né? Então, a doutrina da reencarnação da Cabala é a mesma.
do espiritismo kardecista, se você for ver bem, tá? Embora alguns semelhantes também são os hindus, que defendem que uma alma pode voltar como animal, uma pedra. Nós já falamos isso na aula anterior. As virtudes divinas para a Cabala não são únicas coisas operantes assim no cosmos, né? Existe a maldade humana, a corrupção da natureza e mesmo forças espirituais do mal. A Cabala admite tudo isso. E isso é a verdadeira cosmologia bíblica. Se a dor e sofrimento no mundo não são fruto da compaixão e da bondade de Deus, mas da decadência inerente à criação, a qual teve lugar no mundo devido, cuja desobediência do homem causou esse sofrimento. Isso é datado e afirmado no Antigo Testamento, né? Se a Cabala fosse se basear estritamente nas Escrituras, mesmo que fosse, né, do Antigo Testamento, teria de reconhecer essas coisas e não fazer de conta que elas não existem. Concordam comigo? Da mesma forma, os que nascem em condições melhores ou piores, tem recompensa, não tem recompensa, tudo isso está intimamente ligado, né, ao ocultismo, ao kardecismo. Então a Cabala aí se assemelha ao ocultismo, né? Então esses contrastes, eles são notados, muito notados, tanto na Cabala quanto no ocultismo. Outra coisa que no universo da Cabala, o mais forte são as noções metafísicas, né? Os êxtases espirituais, que é magia. Isso é magia, não tem como não dizer que é magia, né? Então, no contexto da Cabala, né, extraído lá do contexto judaico, usa-se amuletos, né? O nome falado de Deus, que segundo os cabalistas realiza milagres, nome de anjos, de fonte bíblica, com certeza, que são pronunciados em busca de resultados, nome de pessoas são mudados para completar certos valores numéricos que são considerados favoráveis e se livrar de outros considerados prejudiciais. Existem os amuletos cabalísticos, assim como no ocultismo nós usamos amuletos, né? Então, existem os amuletos cabalísticos, que contêm vários supostos nomes de Deus, de anjos, assim como fórmulas de bênção ou de maldições, e as combinações obscuras, quase incompreensíveis de letras. Uma das combinações mais famosas é a palavra abracadabra, que significa algo como some depressa com essas palavras. E segundo o ritual, tinha que ser proferida para doentes, a fim de curá-los. Por quê? Some depressa com essas palavras. Então, que as doenças sumiriam depressa, né? O forte elemento ritual e mágico que se manifestou com a Cabala nesses últimos tempos traz com ele a fé em amuletos. Olha aí a semelhança com o ocultismo, né? E outros tipos de objetos sagrados, como é comum quando se desenvolve o lado supersticioso das religiões. O centro frequentado, por exemplo, por famosos aí, tipo Madonna, né, comercializa muito desses objetos, muitas vezes a preços nada suaves, né? A controvérsia causada pelo centro cabalístico frequentado por essas pessoas e por muitas celebridades tem a ver com o comércio, tá? Dentro do centro é possível comprar uma garrafa d'água, para você ter noção, para a limpeza da alma. Poxa, complicado isso aí, hein? Uma garrafa d'água para limpeza da alma. Aí a gente estaria caindo do lado do cambalacho do ocultismo, né? Porque tem o lado do cambalacho, tem pessoas que vivem de cambalacho, né? Isso aí não se pode negar. Cada pedra com o nome cifrado de Deus nesses lugares é vendido a preços insustentáveis, né? E disse até que é possível vencer a depressão, a infertilidade, encontrar grande amor, provocar milagres. Olha aí, parece que a gente está falando do quê? De ocultismo, de espiritualidade não sadia, claro, né? Mas é uma coisa para se pensar.
Já os 7 nós no fio da lã vermelha ajudariam a proteger contra a inveja, mal olhado. O fio vermelho ostentado, né, no braço pelas celebridades seria benzido em Israel e custa caro, viu? Cerca de US$ 80. Nossa, é um valor considerável, né? Então, a gente sabe que a lã vermelha, ela realmente protege contra o mal olhado, diz a Cabala, tá? E muitos usam esse fio, mas vendê-lo por um preço desse, a gente cai no cambalacho do ocultismo. Então a gente vai achando semelhanças. A gente tem que tirar os véus para entender, né? A Cabala, ela compreende 2 aspectos. Digamos que a teórica, né, e a prática. No aspecto prático, os cabalistas dizem utilizar como propósito e intenção um tipo de magia branca, pois operam com os nomes santos de Deus. Olha aí, semelhança com o ocultismo, né? Em contraste com a magia negra, que usa poderes demoníacos, e aí seria a bruxaria, né? Apesar dessa aparente distinção, como toda forma de magia, a Cabala busca manipular a realidade por meio de fórmulas e palavras mágicas. Segundo um estudioso judeu, discípulo do cabalista Isaac Ben Shlomo, então esse estudante, Haim Vital, é difícil definir as linhas prevalecentes dentro das práticas cabalísticas. E enfaticamente ele vai apontar para os perigos que envolvem essas fórmulas mágicas, mesmo quando usadas para a meditação espiritual. Em certos praticantes, a linha divisória entre magia negra e branca acaba ficando muito difícil de se distinguir. Isso é perigoso, especialmente no que envolve necromancia, exorcismo, uso de amuletos. É também ligado a muitas outras ciências ocultas, como a astrologia, a alquimia, a quiromancia, né? Então, apesar de amarmos os descendentes de Abraão, né? Então temos esse carinho todo por eles, nós não podemos esquecer que a sua rejeição ao Evangelho o colocam numa posição de inimigos de Deus. O próprio Jesus classificou-os como filhos do diabo. Sua percepção espiritual embotada levou ao longo de anos a se voltarem a uma forma mística e distorcida do judaísmo, influenciado por elementos esotéricos, gnósticos, neoplatônicos. Vocês sabiam disso? Eu acredito que não. A magia judaica não é em nada melhor que a magia pagã, simplesmente por usar elementos bíblicos como referência. Não torna ela melhor. Não só os nomes de Deus são utilizados nos encantamentos, mas também os supostos nomes de diversos anjos. E é bom deixar claro que o nome dos anjos não são tirados dos livros canônicos do Antigo Testamento, pois estes só fazem referência aos nomes de 2 anjos, Gabriel e Miguel. Quanto ao uso dos nomes de Deus, a Cabala não precisaria envolver-se com tanto ocultismo para encontrar a Deus. Este uso ilegítimo que fazem dos nomes de Deus, segundo Haim Vital, né, pesa sobre suas vidas como uma maldição. Então, no Decálogo lemos o 3º mandamento: não tomarás o nome do seu Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente por tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. Ao cabalista cabe retirar de sua vida toda interpretação obscura, todo ritual inútil, todos os objetos sagrados que não passam de uma idolatria disfarçada. Então volta-se para a página das Escrituras e ali reconhece o verdadeiro plano de Deus para suas vidas, deixando de lado as fantasias e enganos. O homem não terá que dar conta a coisa alguma que esteja escondida nas Escrituras, e assim as coisas evidentes que têm se mostrado na sua palavra. Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre a semelhança, né, do ocultismo com a Cabala. A gente permeou aí pela magia branca, pela magia negra que estaria embotada dentro
dessa cabala mais moderna, dessa cabala mais livre, né? E não sei até onde que isso é benéfico ou maléfico, né? Mas tenhamos sempre por, por, por referência que as coisas encobertas são para o Senhor, o nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas a palavra desta lei. Então, literalmente, a gente vai continuar encontrando semelhanças e diferenças entre cabala e ocultismo. Essa é a segunda aula que nós estamos terminando e eu espero que tenha te acrescentado de alguma forma. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para você. Eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas acerca disso. É um assunto bastante complexo, como eu disse na primeira aula. Não era uma coisa rasa, era uma coisa profunda. Porém, é uma coisa maravilhosa. Tá certo, gente? Como dá para perceber, o tema é profundo, é complexo, de raso não tem nada. É necessário você estar aberto para a compreensão. Então, de hoje nós tiramos o quê? Que a cabala é a raiz de todas as coisas, de todas as religiões, de todas as teorias acerca da vida. Cabala é luz divina. Na próxima semana estaremos entrando para a terceira aula e a cada aula vai se aprofundando mais e mais. Mas tenha certeza que você vai sair daqui sabendo exatamente as diferenças e semelhanças entre cabala e ocultismo. Aguardo vocês para a próxima semana. Tudo bom? Até lá!